Olá, meus amigos queridos, sejam todos bem-vindos. Revisão de processo civil, aqui direcionada a exame de OAB. Vamos pegar os pontos mais importantes de processo civil e mastigá-los aqui para que você encontre facilidade na sua prova e alcance 6 pontos. Uma vez que são 6 pontos em processo civil, eu sou fominha, eu quero que a partir dessa aula aqui você encontre facilidade para acertar 6 questões, geralmente da questão 51 até 56. Estou gravando essa aula especificamente semanas antes do exame 43, mas se você está no YouTube assistindo essa aula, por exemplo, 44, 45, 46, 47, tá tudo certo. Enquanto não mudar o CPC, tudo que nós falarmos aqui hoje, atrelados à questão, estamos falando de lei. Então, se não houver alteração legislativa, como em regra não acontece, uma alteração muito substancial, você está assistindo por 44, por 45, 46, 47, tá tudo certo. Eu estou aqui às vésperas do exame 43 para te ajudar em processo civil. Meu nome é João Augusto Castro, eu sou professor de processo civil e leciono para exames de ordem há 16 anos. Espero muito que ao final dessa aula você tenha mais capacidade, mais tranquilidade com as questões de processo. Eu sei que não é uma disciplina simples, sei que muitos têm dificuldade desde a faculdade com essa disciplina, e a gente está aqui, o meu papel é facilitar um pouco o seu caminho para que você não encontre resistência com essas questões e possa aí dar o primeiro passo na sua vida profissional, que é a aprovação na OAB primeira e certamente depois na sua segunda fase. Bem-vindos! A gente está aqui do IGD gravando nossas aulas todas, essas revisões, elas são sucedidas por outras disciplinas e a gente está aqui em Goiânia fazendo esse trabalho no IGD há 7 anos. Então, se você não nos conhece ainda, siga-nos nas redes sociais também, @igd.educacional, @igd_UAB, que é o nosso canal só voltado ao OAB. Siga aí também e inscreva-se no nosso canal do YouTube, acompanhe o nosso conteúdo, tem muita coisa legal aí entre as nossas playlists. E é sempre um prazer poder dividir aqui o nosso conteúdo com vocês. Tá bom? Professora, já faço exame de OAB há muito tempo, tô meio sacrificada com isso e tudo mais. Perceba, é hora da gente se desculpar dos revés antigos, se não deu certo lá atrás, ficou para trás. A única oportunidade que a vida nos dá é a próxima, né? O que ficou para trás realmente não tem mais como nós lamentarmos, não adianta muita lamentação. Então é nós focarmos aqui no que a gente ainda pode controlar, que é incrementar nossas habilidades para fazer uma prova melhor no próximo exame, que é o seu. Tá bom? Eu espero realmente que você pague o preço. E estar assistindo essa aula é pagar o preço. Certamente tem coisas mais aprazíveis para fazer, coisas mais gostosas para fazer nas suas próximas 2 horas. Dedicar as suas 2 próximas horas ao estudo de processo civil, mirando a prova do OAB, certamente é uma escolha que você faz pela sua profissão, por aquilo que você sonha para você mesmo, para que você tenha autonomia, independência financeira e possa aproveitar tudo que a advocacia pode te proporcionar. Uma das profissões mais brilhantes que há, mas certamente uma das mais perigosas também quando mal exercida. Então, eu espero muito que daqui a pouco tempo eu te reveja como advogado, bem-sucedido, dando passos probos, éticos, mirando aí uma profissão de excelência que eu tenho convicção que você tem elementos para fazer. Só não pare de estudar, não pare de pelejar, não pare de lutar para que isso aconteça. Não vem do céu, não há fórmulas mágicas. Se você quiser fórmulas mágicas, você vai acabar se frustrando. Aqui é ensino, aqui nós nos envolvemos com questões, às vezes, complexas, como você vai ver nessa aula de hoje, mas se não for assim, eu não acredito. Eu só acredito nessa vitória que tem lastro, né? Que tem construção, que tem conteúdo, que tem um pouco de sofrimento, porque o sucesso depende um pouco disso também, de nós passarmos e pagarmos o preço. E que bom que você tenha a disciplina e o discernimento para pagar o preço junto conosco aqui. A partir de agora, é só alegria, porque o ambiente de aula depende de alegria, depende de bom ânimo, né? E aí eu estou aqui muito animado nesse dia de hoje para dividir com vocês aquilo que a gente, durante os anos, vai aprendendo, vai, às vezes, encontrando um método um pouquinho mais fácil de ajudar o aluno. E que bom poder dividir isso aqui com vocês através das nossas aulas online. Partiu? Partiu? Então, bem-vindo. Vamos lá, processo civil, começa agora. Vem para a tela comigo. Processo civil, professor João Augusto Castro. Para quem quiser me seguir também em redes sociais, é João Augusto Castro, tanto no Instagram como no YouTube, enfim. Onde você colocar João Augusto Castro vai aparecer. Inclusive no Instagram, depois, se puder, tirar um print dessa aula, colocar lá, falar se você gostou, se não gostou, criticar também vale a pena, não tem problema nenhum. Eu estou lá para te ouvir, tá? Legal, aqui eu fiz, ó. Não vou perder muito tempo aqui, mas dê um print nessa tela. É a distribuição das questões de prova do OAB nos últimos 23 exames.
Então, desde que o exame da OAB começou a cobrar um novo CPC, que foi no exame 20, eu cataloguei, eu mesmo fiz esse trabalho. Não é por inteligência artificial, que nem sempre funciona, tá? Então aqui eu mesmo fiz questão por questão e cataloguei aí, levando em conta a incidência de cada uma delas em exame de OAB. Nos últimos 23 exames, essa é a realidade da distribuição das questões. Pode dar um print nessa tela, porque isso pode sim e deve nortear o seu estudo. Gaste o tempo levando em conta essa proporção aí da divisão das questões. Vou passando e você vai dando print. Para que eu não tenha que ler o slide para você. Não vamos perder nosso tempo com isso. Que gera um gráfico mais ou menos assim. Ó. Procedimento comum, recurso e execução. Matérias muito exploradas pelos exames OAB. Tutela provisória, matéria pequena e de grande incidência, um ótimo custo-benefício, porque a matéria é pequena e cai muito. E aí eu sigo para nosso primeiro ponto na matéria, sujeitos do processo, já para nós nos envolvermos com a primeira questão. Todo o nosso estudo aqui vai ser feito baseado em questões, é o jeito melhor de te preparar para esse exame. Proposta uma demanda judicial com a presença de 150 autores no polo ativo, a parte ré, regularmente citada, peticiona nos autos apenas e exclusivamente no sentido de que seja limitado o número de litigantes. Informando ainda que sua contestação será apresentada no momento oportuno. A parte autora, então, se antecipando à conclusão dos autos ao magistrado, requer que o réu seja considerado revel por não ter apresentado sua contestação no momento oportuno. Com base no CPC, é correto afirmar que, olha para mim, doutores, estamos aqui dentro de um conteúdo de sujeitos do processo, então dentro do livro do CPC responsável por tratar sujeitos do processo, mais especificamente cuidando de um tal de litisconsórcio. Nós sabemos que João pode mover uma ação contra Pedro. Nós temos então um autor e um réu. Polo ativo, João. Polo passivo, Pedro. Mas se nós tivermos em qualquer dos polos do processo mais de um autor ou mais de um réu, nós temos um coletivo de partes. Nós temos um consórcio de litigantes. Um litisconsórcio. Então, a identificação no processo civil de litisconsórcio é algo muito simples. Se houver pluralidade de partes, nós estamos diante de um litisconsórcio. Tem dois autores, litisconsórcio no polo ativo. Dois réus, litisconsórcio no polo passivo. 3, 4, 5, o céu é o limite, entre aspas. Então, se nós tivermos mais de um autor ou mais de um réu, nós temos a formação de um consórcio de litigantes, um litisconsórcio. Bom, por que é que a lei autoriza formar litisconsórcio? Bom, porque se nós tivermos um acidente com 20 envolvidos, se cada um propuser a sua própria ação, e pode, nós temos 20 ações possíveis. Agora, se ao invés de cada um propor sua própria ação, se 19 envolvidos propuserem uma única ação contra o cara que bateu lá atrás, que vinha em alta velocidade e veio fazendo essa cascata de batidas, nós evitamos 19 processos. Então, uma das finalidades, um dos porquês do litisconsórcio existir, doutores, é que com o litisconsórcio criado, eu evito a propositura de novas ações autônomas. Então, eu economizo o processo. Economia processual, que vai gerar também uma maior celeridade nos processos. Se eu tenho menos processos em trâmite, consequentemente, eu tenho uma justiça prestada de maneira mais célere. Compreendem? Bacana. Só que a mesma lei, e você vai encontrar a matéria de litisconsórcio no artigo 113 ao 118. A mesma lei que autoriza formar litisconsórcio, a mesma lei que autorizou formar litisconsórcio, em razão dessas várias finalidades, desses vários porquês. Essa mesma lei falou o seguinte, bate para o juiz. Se tiver gente demais em um dos polos, imagine então, senhores, 100 autores, 150 réus, e a prova sempre vai trazer um número assim que chama atenção. Como fez aqui? Volta para a tela. Presença de 150 autores. Eu tenho 150 autores no processo. Tem litisconsórcio? Claro, mais de um autor. No polo ativo. Chama a sua atenção o número exagerado de autores? Sim, olha para mim. 150 autores. O CPC diz assim, ó, no próprio artigo 113. Juiz, se perceber que tem gente demais, o senhor pode limitar a formação do litisconsórcio. Impedir que ele fique um litisconsórcio muito grande. A doutrina vai chamar isso de litisconsórcio litisconsórcio multitudinário. Gente pra caralho. O senhor pode limitar o litisconsórcio, doutor, quando ele for multitudinário.
Quando? Não é quando ele quiser. Não é só porque tem muita gente. Tem que ser atendidas duas condições. Atenção para elas. O juiz só pode limitar o litisconsórcio quando entender que o litisconsórcio é facultativo. Anote para mim. O juiz não poderá limitar litisconsórcio necessário. O litisconsórcio necessário, nós não estudamos eles ainda, é aquele litisconsórcio que a parte é obrigada a citar mais de um réu, por exemplo. O artigo 73, por exemplo, no parágrafo 1º, diz: ambos os cônjuges serão obrigatoriamente citados. Quando a lei determina que eu cite os dois cônjuges, ela me obrigou a formar litisconsórcio. Nesse caso, ele é necessário. Não há limitação de litisconsórcio necessário. Se ele é necessário, ele é necessário. A lei só autoriza a limitação de litisconsórcio facultativo. Então, primeiro requisito, para que o juiz limite um litisconsórcio, impedindo que eu tenha 150 autores, para que o juiz, então, desmembre esse processo, impedindo que fique 150 autores num polo ativo, ele depende que o litisconsórcio seja facultativo. E, além disso, além de ser facultativo, o juiz tem que identificar que essa grande quantidade de autores no processo, por exemplo aqui, está dificultando o andamento do processo, criando empecilhos à marcha processual. Então, tem uma dificuldade a defesa, dificulta a defesa, ou dificulta o próprio tramitação razoável do processo. A duração razoável dele está comprometida em razão de serem 150 autores. Imagina, doutores, intimar todos eles. Imagina que todos têm que ser ouvidos para falar se querem ou não querem um laudo pericial, se querem quesitar o perito. Imagina, esse processo termina nunca. Então, em razão disso, se o litisconsórcio é facultativo e, ao mesmo tempo, o juiz se convence que ele está atrapalhando a rápida duração do processo, o juiz poderá limitar o litisconsórcio multitudinário. Esse litisconsórcio, com muita gente, chamado de multitudinário, pode ser, então, limitado pelo juiz. Bacana. De ofício, inclusive. Mesmo sem ninguém pedir. O juiz pôs 150 autores, é facultativo, compromete o processo, limita. Mas os senhores sabem que tudo que o juiz pode fazer de ofício, sem ninguém pedir, se alguém pedir, ele pode fazer também. E nesse caso, em tela, o que aconteceu foi o réu, no prazo que tinha para contestar, perceba então, o réu foi citado, abriu-se prazo para o réu contestar em 15 dias. No prazo de 15 dias, ao invés de contestar, o réu deu o grito: Batman! Gente demais! Limite o litisconsórcio. O réu então requereu, no prazo da defesa que tinha, ao invés de se defender, ele pediu ao juiz para limitar o litisconsórcio. Quando o réu pede ao juiz para limitar o litisconsórcio, o prazo que corria para o réu, e não corria um prazo para ele está dentro de um prazo de quantos dias? 15 dias. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto dia, Batman! Gente demais, limite. Pediu limitação. O prazo que o réu tinha ficou automaticamente interrompido. Todas as vezes que nós lemos que o prazo foi interrompido, ele volta do início. Interrompeu, início. Então, o pedido de limitação do litisconsórcio interrompe o prazo que contava para o réu. Se interrompeu, pergunta aos senhores, depois que o juiz julgar se limita ou se não limita o litisconsórcio, o réu voltará a ter os dias que faltavam ou será devolvido a integralidade do prazo a ele? A integralidade, porque o prazo foi interrompido. Então o juiz julgou, falou assim, réu, não vou limitar não. Por quê? Porque eu não quero. Intime-se o réu. Ciente dessa decisão, o réu voltará a ter os mesmos 15 dias, o prazo inteiro para oferecer contestação, porque o prazo havia sido interrompido. Compreendem, sim ou não? Bacana. Tudo está em volta disso aqui agora. A discussão da questão é essa. Porque a questão tenta simular um cenário em que o réu abriu mão da defesa, pediu para limitar, e o autor ficou doido. O autor deu outro grito, Batman! O réu perdeu o prazo de contestação. Declare que ele é rével. E aí nós temos que responder alguma coisa que passe pela seguinte compreensão. Não, ele não é rével. Porque ele pediu a limitação do litisconsórcio e com isso o prazo dele ficou interrompido. Quando o juiz julgar o pedido de limitação, ele voltará a ter 15 dias para contestar. Então não pode falar que ele é rével, porque ele ainda terá prazo de contestação de 15 dias, uma vez que o pedido de limitação do litisconsórcio interrompeu o prazo que ele tinha para contestar. Se não tivesse pedido para limitar e transcorrido 15 dias sem contestar, realmente, ele era rével.
Pelo 344 do CPC, revel é aquele que não contesta, é quando o réu não contesta a ação, não se defende. Porque defesa em processo civil é contestação. Se o réu não se defendeu, ele é revel. No caso em discussão, não é revel, porque ele não acabou o prazo ainda. Porque quando ele pede para o juiz para limitar o litisconsórcio, interrompeu o prazo. Julgado o pedido de limitação? Julgado. O juiz fala assim, réu, julguei dessa forma. O réu volta a ter novos 15 dias para oferecer contestação. Então nós não podemos afirmar ainda que ele é revel, uma vez que ele ainda terá prazo para oferecer defesa, para oferecer contestação, depois que o juiz julgar o pedido de limitação do litisconsórcio. Tudo bem? Vamos ver se a gente encontra algo parecido com isso? Vamos lá? Letra A. O juiz pode limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes nas fases de conhecimento ou de liquidação de sentença, sendo vedada tal limitação na execução, por esta pressupor a formação de litisconsórcio necessário. Olha para mim. Execução pressupõe formação de litisconsórcio necessário? Se eu for executar alguém, eu sou obrigado a executar mais de um? Não tem execução contra um executado só? Toda a execução depende de formação de litisconsórcio, doutores? É por lógica aqui. Não. Tem execuções de uma pessoa contra outra só? Claro. Então, não há execução obrigatoriamente formando o litisconsórcio necessário. Tudo bem? Letra B. O requerimento de limitação do litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, que é o que aconteceu aqui, olha que lindo, interrompe o prazo para manifestação ou resposta que recomeçará da intimação da decisão que solucionar a questão. Perfeito. Pedi para limitar o litisconsórcio facultativo, o meu prazo ficou interrompido para manifestação ou resposta e vai recomeçar quando eu for intimado da decisão que solucionar a questão, ou seja, que julgar o pedido de limitação. Perfeito. Artigo 113 do CPC. Letra C. O fato de o réu não ter apresentado contestação no prazo regular tem como consequência a incidência de pleno direito da revelia material. Não, porque o prazo não se esgotou, o prazo está ainda interrompido. Letra D. Apresentado requerimento de limitação do número de litigantes, com base apenas no potencial prejuízo aos direitos de defesa do réu, deve o magistrado limitar sua análise a tal argumento. Olha para mim. Não é verdade. Se o réu alegar ou requerer limitação do litisconsórcio por um motivo, pelo motivo de comprometimento à defesa, o juiz pode limitar por outro motivo, por exemplo, prejuízo à rápida duração do processo? Claro. Por quê, professor? Porque o juiz podia fazer essa porra aqui até de ofício. Sem ninguém pedir, eu posso limitar. Se alguém pede, eu posso limitar também? Posso. Fico condicionado ao argumento desse alguém? Claro que não. Porque se eu posso fazer de ofício, levando em conta os meus próprios fundamentos, se você pede, eu posso receber seu pedido e dar uma roupagem jurídica diversa àquela que você deu. Não, eu vou limitar o litisconsórcio, doutora, mas não é porque compromete a sua defesa, é porque está comprometendo a rápida duração do processo. Posso? Sem dúvida nenhuma. Se eu posso fazer de ofício, eu posso fazer pelos meus próprios argumentos, não sendo obrigado, vinculado a ficar com os seus. Tudo bem? Então, a sua alegação, o fundamento que você dá ao seu pedido de limitação não vincula o magistrado. Show? Show. Nos resta então marcar, volta para a tela. Letra B. Olha que lindo. Quantos por cento de acerto? Quanto por cento, Brasil? 100%. Dancinha da aprovação. Muito molejo por aqui. Muito swing. Muito swing. Pedrão, questão agora 55, exame 35. Não tem tanto tempo assim. Bora lá. Paolo e Ana Sávia, casados há mais de 10 anos sob o regime da comunhão parcial de bens, constituíram, sublinha isso para mim, regime da comunhão parcial de bens. Constituíram ao longo do casamento um enorme patrimônio que contava com carros de luxo, mansões, fazendas, dentre outros bens. Parece o casamento da Ana Paula, professora Ana Paula de trabalho, Ana Paula Fleury. É assim. Muito patrimônio, casa, fazenda, iate. Você vai ver, quando tiver aula dela, a cara da riqueza. Você bate o olho nela, você vê que ela é uma mulher poderosa. Certo dia, por conta de uma compra e venda realizados 5 anos após o casamento, Paolo é citado em uma ação que versa sobre direito real imobiliário. Direito real imobiliário.
Ana Sávia, ao saber do fato, vai até seu advogado e questiona se ela deveria ser citada, pois envolve patrimônio familiar. Sobre o assunto, o advogado responde corretamente que, no caso em apreço, olha para mim, as questões de prova do AB, todas, sem exceção, vão cuidar de casos concretos. Todas, sem quase nenhuma exceção, vai trazer nome de gente. Você vai ver 6 questões, todas elas trazem nome de pessoas. Faz sentido? Você chama isso de casinhos, né? A pessoa tinha muito caso. Faz bem a prova. Porque ela está testando você para daqui a poucos dias lidar de maneira técnica com casos de verdade, de gente de verdade. O seu compromisso agora assistindo essa aula não é só compromisso de quem quer passar na prova para ter a carteirinha do AB. É merecer o acesso a uma das profissões mais brilhantes que há. E é por isso que você investe tempo, é por isso que você estuda, é por isso que você se provoca, porque você sabe que está tendo acesso a uma profissão maravilhosa e perigosa. E você não quer errar com pessoa de verdade, com problemas de verdade. Esse é um problema que podia muito bem ser de verdade. A Ana Sávia te procura e fala, doutor, propuseram uma ação contra Paolo, meu marido. Eu sou casada com ele no regime da comunhão parcial de bens. 5 anos depois do nosso casamento, nós compramos uma casa. E aí foi demandada essa casa numa ação real imobiliária proposta por fulano de tal. Mas citaram só ele, eu não fui citada. Não deveria ser citada não, doutor? Aí você responde. Olha, querida Ana, como é que chama? Ana Sávia. Perceba? Aí já entra advogado. À luz do artigo 73, parágrafo 1º, nas ações reais e imobiliárias, a obrigatoriedade, à luz do artigo 73, parágrafo 1º, inciso 1, é obrigatória a citação dos 2 cônjuges, se casados, por qualquer regime que não seja o da separação total de bens. Qual que é seu regime, Ana Sávia? Comunhão parcial. Opa! Então você tem razão, Ana Sávia. Você deveria ser obrigatoriamente citada juntamente com seu marido. As ações reais, ações que envolvem, então, aspectos da propriedade, vizinhança, demarcação, divisão, enunciação de obra nova, ações que envolvem aspectos da propriedade, de bens imóveis, são propostas contra alguém que é casado, devem formar obrigatoriamente um litisconsórcio necessário no polo passivo. Então, o comando da lei é 73, artigo 73, parágrafo 1º. Ambos os cônjuges deverão ser obrigatoriamente citados, a não ser que casados no regime da separação total de bens. Tirando esse regime, em qualquer outro regime, se a ação é real sobre um bem imóvel, eu sou obrigado a citar os 2 cônjuges, formando-se aqui, então, um litisconsórcio passivo, ativo é o do autor. Quando tem mais de um réu, o litisconsórcio é passivo. Necessário ou facultativo? Necessário. Por quê? Porque a lei impôs a citação de 2 cônjuges. Eu não mandei citar os 2 porque eu quero, mas porque a lei assim determinou. Só que no caso em tela, quantos réus foram citados? Só um, só Paolo. O autor não propôs a ação como deveria, requerendo a citação de Paolo e Ana Sávia. Pediu para citar só o Paolo. Está faltando a citação de um litisconsorte necessário? Está. Ana Sávia tem razão de dar o grito? Tem. A lei manda citar os 2 cônjuges justamente para a proteção do patrimônio imobilizado do casal. Para a proteção do patrimônio imóvel, de raiz dos 2. Então, ela deveria ter sido obrigatoriamente citada. Eu não sei se a questão trata disso. Eu separei essas questões há muito tempo. Mas, atenção para o que eu vou te contar agora. Se eu tenho que citar 2 e peço para citar só um, pergunta óbvia, mas vamos lá. Está faltando a citação de um litisconsórcio necessário? Sim. E qual é o papel do juiz? O que o Batman tem que fazer? Faltando um litisconsórcio necessário, papel do juiz? Intimar o autor para que o autor regularize o processo, requerendo a citação do litisconsórcio que falta. O juiz não pode mandar entrar ninguém de ofício, porque o processo não é dele. Ele intima o autor, fala, autor, bom! O autor, bom. Está faltando um litisconsorte. Você não quer corrigir, não? Competindo, então, ao autor requerer a citação de quem está faltando. E se o autor não requer a citação? O processo será extinto. Então o juiz intima o autor, fala, autor, está faltando a citação de um litisconsorte. O autor requer a citação, regularizou o processo. Não requereu a citação, o processo foi extinto. Artigo 115 do CPC traz essa regrinha para a gente.
Eu não sei se a questão é respondida assim, mas o lance de responder questões não é só acertar a questão, senão daria o gabarito e nós faríamos uma aula de 5 minutos. O importante aqui é nós nos envolvermos com o assunto e, a partir da questão, emularmos novos cenários, consequentemente, novas questões que a banca vai trazer no seu próximo exame. Amém? Amém. Eu quero ver todo mundo depois respondendo nos comentários assim, professor, acertei a 6 de processo civil. Professor, ele deu uma vaciladinha, acertei 5. Eu peço que você acerte a 6. Se acertar 5, tá bom? Tá, porque o processo civil fez mais do que o papel dele. Se fez mais que a metade, tá lindão também. Tá bom? Vamos caprichar. Eu quero você advogado, advogada, em pouquíssimo tempo. Doutor, doutora, letra A. Ana Sávia deve ser citada, pois existe litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges em ação que verse sobre direito real imobiliário, mesmo que casados sob regime de separação absoluta de bens. Mentira. Mesmo que não. Se casados sob o regime da separação total de bens, absoluta de bens, não há necessidade de citar os dois. Tudo bem? É a única exceção. Ele diz que mesmo que casados nesse regime. Não, mesmo que não. Porque o mesmo que inclui e casados em regime da separação total de bens, absoluta de bens, é uma exceção. Nesse caso, dessa separação total de bens, absoluta de bens, não haveria necessidade de citar os dois cônjuges. Feito? Feito. Então não marco, estava bonito, mas chegou na vírgula para frente, estava desgraça. Letra B. Ana Sávia não deve ser citada, pois existe litisconsórcio passivo facultativo entre os cônjuges em ação que verse sobre direito real. Senhores, esse litisconsórcio é facultativo ou é necessário? Necessário. Aprofundando um pouquinho, se os senhores pegarem o artigo 114 do CPC, ele vai dizer que o litisconsórcio é necessário, entre outras hipóteses, quando a lei determinar. E aqui a lei determinou? Sim, no artigo 113, parágrafo 1º, inciso 1. Perdão, artigo 73. Tirei 113. 73, parágrafo 1º, inciso 1. Nós temos ali a exigência de citar os dois cônjuges. Então ele não é facultativo, ele é necessário. Letra C. Ana Sávia não deve ser citada, pois não existe litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges. Mentira, tem sim. Letra D. Ana Sávia deve ser citada, pois existe litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges em ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo, aí sim, trouxe a exceção. Não incluiu, tirou. Salvo quando casados no regime da separação absoluta de bens. É exatamente o que diz o artigo 73 do melhor dos códigos. Letra D. Olha que alegria. Vamos ver se está certo? Olha que alegria. Quantos por cento de acerto? 100%. O que você é? Incrível. Que eu nasci incrível, professor? Não. Não. Incrível porque você está se mobilizando, você está saindo da mesmice, correndo atrás de conteúdo, porque você está tirando tempo para estudar. Por isso que você é incrível. E o resultado vem mesmo. Não tem saída, não. Exame 41, questão 52. Exame 41, questão 52. Tem pouquíssimo tempo esse exame, hein? Bora resolver essa questão? Vamos lá. O que ela fala, será, hein? Intervenção de terceiro, ó. Ela vai nos dar a oportunidade de mudar um pouquinho de assunto. Que legal. João residia em apartamento localizado na cidade do Rio de Janeiro. Ele era locatário do apartamento e Pedro era locador. Tendo ambos firmado um contrato de locação para reger essa relação jurídica. Decidindo se mudar para outro bairro, João deixou sua residência e sublocou o apartamento para Luiz, por meio de um contrato de sublocação. Diante da ausência de pagamento dos aluguéis pela locação, Pedro ingressou com ação de despejo contra João. Pedro locou para João. Não foi isso? E João sublocou para quem? Já me esqueci. Para Luiz, não é isso? É isso? João residia em apartamento e tal. Ele era locatário do apartamento e Pedro figurava como locador. Então Pedro locou para João. Perfeito. Ambos firmaram um contrato de locação para regir essa relação. Decidindo-se para João deixou sua residência, João sublocou o apartamento para Luiz. Perfeito. Pedro locou para João, João sublocou para Luiz. Essa é a relação do direito material. Pedro ingressou com uma ação de despejo contra João. Então há uma ação de despejo de Pedro contra João. Quem está de fora? Luiz. Segura para mim isso aí. Professor, você gosta de desenhar? Sim. Por quê? Senão eu me confundo. E eu que só tenho a incumbência de fazer, olha para mim, eu só tenho a incumbência de resolver questões de processo civil. Faço isso há 16 anos. E tenho a humildade de desenhar. Eu recomendo
A não ser que sua cabeça seja muito boa para lembrar de tudo e para fazer um desenho mental. Eu não tenho isso. Então eu tenho que ter humildade para desenhar, para não me confundir quando eu estou respondendo. Senão eu erro. Tá? Faça isso. Faça esse esboço na sua prova. Porque são muitas partes. Autor, réu, denunciante, apelante, apelado, agravante. Isso pode comprometer a sua compreensão da questão. E aí você vira um mero atirador, um franco atirador na hora de resolver. Volta para a tela. Pedro ingressou com a ação de despejo contra João. Depois de João apresentar sua contestação, Luiz decidiu ingressar no processo por ser sublocatário. Esse cara aqui quer entrar no processo na condição de sublocatário dele. Legal. Olhou para mim. Doutores, nós estamos diante de um cenário aqui, aliás, um caso que é um clássico, tá? Toda doutrina que vai tratar desse assunto traz esse exemplo. Então, quem estudou essa matéria já doutrinariamente ou lembra de uma aula dessa matéria, deve ter acertado essa questão. Vamos lá, deixa eu colocar aqui você dentro da matéria de novo. Intervenção de terceiro. Nós saímos de litisconsórcio, estamos seguindo a ordem no CPC para te dar mais tranquilidade no seu estudo e nos envolvemos agora com intervenção de terceiro. Matéria que, aliás, é tratada do artigo 119 ao artigo 138. Do 119 ao 138, você encontra ali 5 intervenções de terceiro. Vem aqui para o quadro comigo, que eu quero te ajudar a lembrar quais são as intervenções. Olha o nome da matéria. Intervenção de terceiros. Artigo 119 ao artigo 138 do CPC. Nós temos 5 intervenções. Assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, IDPJ, que é o tal de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e um tal de amicus curiae. Cinco intervenções de terceiro. Olha, assistência tratada no artigo 119, denunciação no 125, chamamento no artigo 130, IDPJ no 133 e amicus curiae no artigo 138. O que é importante aqui para mim? Entender que quando eu tenho uma relação jurídica processual, nós temos A demandando B. Então eu tenho um autor e eu tenho um réu. Todo aquele que não é autor nem réu é um terceiro, um estranho ao processo. Então nós temos autor, temos réu e nós temos C. C é autor? Não. C é réu? Não. Logo ele é um terceiro. E o que é estudar, doutores, intervenção de terceiro? É estudar esses 5 mecanismos, essas 5 modalidades que vão autorizar que o terceiro abandone a qualidade de um mero espectador e comece a participar do processo. Então, estudar intervenção, seja assistência, denunciação, chamamento, IDPJ, amicus curiae, não interessa. É estudar uma situação que vai permitir que o terceiro deixe de ser um mero espectador e comece, de alguma forma, a participar do processo. Nem sempre, quando ele entra, ele vira parte. Nem sempre ele entra e ganha um crachá de autor ou de réu, nem sempre. Mas verdade é que ele deixa também de ser um mero espectador. Ele vai ser intimado agora, ele participará do processo. Bom, na primeira figura, na assistência, nós temos uma questão muito tranquila. Primeiro, assistência é sempre algo voluntário. Aliás, faz sentido, né? Quando eu penso em assistência, aquela transitividade do verbo assistir, de prestar auxílio, né? Verbo transitivo direto. O médico assiste o aluno, o professor assiste, o médico assiste o paciente, o professor assiste o aluno. Prestar auxílio. Prestar auxílio não combina com algo que eu sou provocado a fazer. Combina muito mais com algo que eu me voluntario a tanto. Então, doutores, eu sou um voluntário, eu quero auxiliar uma das partes. Por quê? Por que é que alguém, em sã consciência, deixa a sua própria casa para entrar num processo e movimentar a sua vida? Ah, professor, tem gente que tem a vida monótona, professor. Se o senhor não tem, fale por você, mas eu mesmo, às vezes, queria movimentar minha existência. Professor, não estou trabalhando, não estou pegando ninguém, quero movimentar minha vida. Vou entrar num processo bem confuso. Claro que não. Se tem alguém pedindo para entrar num processo,
para ser assistente, se voluntariar a entrar no processo, é porque tem algum tipo de interesse. Na assistência, repito, é uma intervenção voluntária, o terceiro pede para entrar, nós teremos sempre um interesse jurídico. A assistência está sempre ligada à demonstração de um interesse jurídico. Para não aproveitar o mesmo exemplo da questão, imagine os senhores que eu comprei um imóvel, um lote, numa área mais periférica da cidade, e esse lote vale X. Anunciaram ali, bem de frente ao meu imóvel, a construção de um shopping, que promete ser o maior shopping da cidade. Com isso, obviamente, só com esse anúncio, eu experimentei uma valorização em razão dessa especulação imobiliária que ali aconteceu. Meu imóvel valia X, amanhã vale 2X. Concordam? Sim. O meu vizinho moveu uma ação para embargar a obra do shopping, porque ali existia um manancial, tem água e tal, tem animais, tem mato, não pode construir shopping ali. Ele propõe então uma ação para embargar a obra. Perceba, o vizinho contra o shopping, existe ali uma relação processual? Existe. Eu faço parte dela? Não. Com relação a esse processo entre vizinho e shopping, eu sou um terceiro. A dúvida é, acabei de falar de você aqui, vem cá. Acabei de falar de você. Lembra que eu falei de um exemplo, uma pessoa muito rica, tinha casa, iate? Falei, quando você assistir a aula da professora Ana Paula, Fleury, você vai ver a cara da riqueza. Inclusive, eu acabei de sair, reformando meu apartamento, meu cabelo tá cheio de pó, de obra. E você olha para essa mulher fantástica, incrível, cara de rica, né? E inspire-se nisso. Daqui uns dias é você advogando em altíssima qualidade para vir aqui trabalhar com a gente, não é? Trabalhar com a Ana Paula, ficar rica junto com ela. E ela nunca me ajudou, sabia? Não vem aqui e fala assim, João, comprei uma viagem para você. Traz uma água. 16 anos de amizade, mas essa água vale muito mais que isso? Vale. Vale. Boa. Beijo, amor. Obrigado. Queridos, então eu sou um terceiro com relação a esse processo, concordam? Concordo. A dúvida é, eu tenho interesse no resultado desse processo? Sim ou não? Tem. Qual? Se o vizinho ganha a ação e para a obra, minha casa volta a valer X. Ruim ou bom para mim? Ruim. Eu tenho interesse nesse processo. Mas pergunta aos senhores, esse interesse é jurídico? Não. Por pior que seja o resultado desse processo, a minha esfera jurídica não restará comprometida. Não há comprometimento à minha esfera jurídica. Por quê? Não muda contrato meu, não muda nada. Muda no bolso. Interesse meramente econômico não autoriza assistência. Tem que ser interesse jurídico. Perceba a diferença. Agora eu fiz um contrato de locação de uma sala comercial do shopping. O mesmo vizinho vai lá e propõe ação para embargar a obra. Eu passei a ter interesse jurídico? Sim. Porque a manutenção dessa contratação depende que o shopping seja concluído, que o shopping seja construído ali. Senão perderia o objeto. Compreendem? Então, eu dependo de interesse jurídico. Olha o que aconteceu na sua questão. Toma uma aguinha aqui, quando você vai assimilando o que eu falei. Olha o que aconteceu ali. A propõe ação contra o locatário, uma ação de despejo. E de fora dela quem está? C, que é o sublocatário. O sublocatário é autor? Não. É réu? Não. Então quem ele é? Terceiro. O resultado do processo pode comprometer a esfera jurídica dele? Sim. Se ele é sublocatário, se o B que sublocou para ele for despejado do imóvel, ele sofre consequências disso? Claro. Então, é um interesse meramente econômico? Não, é interesse jurídico. A manutenção do meu contrato de sublocação depende da manutenção do contrato de locação. A sublocação depende da locação. Se a locação acabar, a sublocação acaba também. Então, há interesse jurídico? Sim. Se ele contrata você, o sublocatário, volta para a questão comigo, deixa eu ver quem é. Luiz. Na questão é Luiz. Luiz, que é o sublocatário, que é o terceiro, vai até você, olha para mim. Doutora, doutor, eu quero entrar no processo para unir forças com o João, impedir que o João perca a ação, porque se o João perder a ação, eu também estou na roça. Luiz, então, procura você e você vai ter que manejar alguma coisa para que o terceiro entre no processo. Que peça você fará? Uma peça chamada assistência.
você vai requerer ao juiz que aceite Luiz na qualidade de assistente simples do réu, porque o Luiz vai entrar para auxiliar quem? O assistente é o auxiliar. Ele vai auxiliar quem? Aquele para quem ele torce. Ele torce para o autor ganhar o despejo? Não, ele torce para o réu ganhar o despejo. Para que o réu não seja despejado. Então ele vai unir suas forças com as forças do réu. Luiz será auxiliar, será um assistente simples do réu João. Tudo bem? Vem para a tela. Letra A. Assistente litisconsorcial. Não. A assistência aqui é assistência simples. É assistência comunzona. Tá bom? Letra B. Assistente simples. Porque a relação jurídica de direito material de Luiz é a mesma relação jurídica tratada na lide entre João e Pedro. Ele está dizendo, vamos ler direitinho isso aqui, porque começou, olha só para mim, começou bonito, mas no fim deu uma derrapada. Quer ver? Vem de novo. Assistente simples, porque a relação jurídica de direito material de Luiz, olha o Luiz aqui, ó, ele tem relação de direito material com quem? O João. Ele está dizendo que essa relação que eles têm, que é a sublocação, é a mesma relação jurídica tratada na lide entre João e Pedro. Ele está dizendo, então, em outras palavras, que essa relação aqui é igual a essa. Olha para mim. Isso é verdade? Claro que não. São relações completamente diferentes. Ah, mas o imóvel é o mesmo. Que seja. Que seja. Mas é um outro contrato. Outras garantias, outras partes. Consequentemente, é uma relação jurídica diversa. Não é a mesma relação jurídica. Concordam? Então, realmente, ele pode ser assistente simples, mas não é porque a relação é a mesma, tá? Vem para a tela. Letra C. Assistência litisconsorcial. Não. Nós estamos aqui diante de um caso de assistência simples. E letra D. Assistente simples, porque a tutela jurisdicional pretendida por Luiz será indireta quanto à relação de direito material discutida em juízo entre João e Pedro. É indireta mesmo. Se esse cara for despejado, indiretamente, o Luiz cai também. Sendo que o interesse jurídico de Luiz na lide não equivale às exatas condições da relação do locador com o locatário. Claro que não. Porque são relações jurídicas diferentes. Perfeito. A letra D está bem bonita. Preencheu tudo que nós precisávamos. Vamos marcar e correr para o abraço. Amém? Advogados e advogadas, letra D. Bora ver. Graças a Deus. Deu certo. Mais uma. Bora! Exame 30, questão 54. Você está aí, às vezes está de madrugada e está assistindo essa aula. Você tem a chance de dar um pause, meter uma água na cara, dar uma animada de novo, apruma, senta. Você está querendo dormir? Senta. Professor, mas está muito tarde. Você está muito perto da prova. Você tem que entrar, às vezes, em horários que não são normais de estudo. Papai do céu costuma recompensar, sabe? Esse esforço maior seu. Olha para mim. Papai do céu costuma recompensar. Há muita gratidão com o estudo. Não se perde tempo estudando. Eu já vi gente perdendo tempo com relacionamento errado, com namoro ruim, casamento ruim, festa ruim, viagem ruim. Nunca vi ninguém falar que perdeu tempo estudando. Não há tempo perdido quando dedicado ao estudo. Uma coisa bonita. A compreensão de algo novo é sempre algo que nos evolui. É sempre algo transformador e muito difícil. O desconforto de ser forjado com algo novo, o desconforto de ouvir alguma coisa que eu não sabia, promove mudanças na gente. É desconfortável, é muito mais legal escutar só coisa que eu gosto, que eu já conheço. É muito mais gostoso ver um filminho desses que são água com açúcar, não é? Do que aqueles filmes dramáticos. É muito gostoso estar num lugar que todo mundo some e festeja e tal. Difícil é escutar o que eu não gosto tanto. Difícil é escutar aquilo que eu não conheço. E ter que escutar e ter que evoluir a partir dali. Mas é o único cenário que eu vejo mudança, tá? Então, eu sei que é difícil, ninguém reconhece. Você fala que está estudando, ninguém reconhece. É muito mais difícil do que trabalhar. E não tem reconhecimento de ninguém. Mas esse esforço seu, silencioso, creia, não precisa que ninguém te aplauda nesse momento. Precisa que você mesmo saiba que está fazendo o caminho certo. E eu sei que é muito difícil. Mas, assim como não tem ninguém com quem você consiga dividir toda a sua dor agora, está estudando e ao mesmo tempo trabalhando, cuidando de filho, quando o resultado vem positivo, por mais que você queira dividir a alegria sua com alguém também,
É impossível dividir, porque ela é só sua. O lastro, a construção do sucesso foi só seu. Não acredite, doutores, em fórmulas de sucesso, em fórmulas do coach. O coach não tem compromisso com nada. Ele tem compromisso em vender aquela motivação de 2, 3 horas ali, que geralmente fica nas 2, 3 horas. Depois sua vida volta a ser como sempre foi. Só há evolução a partir de esforço próprio, silencioso, sem drama, sem vitimização. O que adianta você acabar essa aula aqui, por exemplo, e postar falando: estou exausto, estudei 8 horas no dia de hoje. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber da sua desculpa, do tempo que você não tem. Então, faça seu esforço silenciosamente. Não difunda o seu sonho, porque as pessoas, em regra, não torcem por você. Quando você difunde muito, posta uma foto, exame 43 é o meu, exame 45 é o meu, projeto advogado 2025, projeto advogado 2027. De que adianta? Você vai ter pessoas que vão torcer contra, e as outras que não torcem contra vão criar uma expectativa por algo que você não alcançou ainda. Só vejo desvantagem. Silenciosamente se propõe as suas metas, não saia do caminhar que você definiu para você. Uma das coisas mais difíceis hoje é você manter a direção que você traçou. Muita gente tenta tirar você dela. Não saia dessa direção, mantenha seu foco, mantenha seu esforço e saiba que é silenciosamente que se evolui mesmo. Um dia vem um resultado e aí você pode dividir com as pessoas, as pouquíssimas pessoas que de fato estavam por você. Antes dos amigos da rede social, antes dos amigos do Instagram, divida com as pessoas que realmente foram importantes, que estavam com você em todos os piores cenários da vida que você já passou, que te levaram na escola muitas vezes, que mesmo com o seu mau humor levaram um café na cama e te levaram na escola. Essas pessoas merecem o primeiro agradecimento, o primeiro eu te amo, o primeiro muito obrigado é para essas pessoas. Que aconteça para os senhores, para as senhoras no exame 43, que você consiga ter alegria ao cabo da prova, de domingo, pegar o gabarito, ter mais de 40 acertos, para poder dividir com essas pessoas. Essas valem a pena. O restante, quase sempre não. Quase sempre são seus amigos até que você ultrapasse o que eles já conquistaram. Depois dali, eles torcem o nariz. Quase sempre é assim. Mamãe, papai, se estão vivos, dedique a eles a vitória. Ela é iminente, ela é próxima. Vamos então nos dedicar aqui, cada palavra, cada acerto nosso, dedicado à realização do nosso sonho profissional, que é a inscrição nos quadros do AB. A gente não está aqui mirando a carteirinha da ordem, a gente está aqui buscando a nossa profissão. Para muitos aqui, a profissão que vai te acompanhar durante o resto da sua vida. É muito sério o que a gente está fazendo aqui. Tá bom? Ainda que a gente pode colocar leveza, nos divertimos um pouquinho, porque a vida também é feita disso. Mas é algo muito sério, no final das contas aqui, que é buscar a nossa capacitação profissional, o nosso acesso à profissão. Feito, doutores? Feito? Então vamos lá. Questão 54, exame 30. Daniel, sensibilizado com a necessidade de Joana em alugar um apartamento, disponibiliza-se a ser seu fiador no contrato de locação. Ê, Daniel. Daniel é fiador, ó. E eu vou, ó. Daniel, fiador. Fazendo constar nele cláusula de benefício de ordem. 1 ano e meio após a assinatura do contrato, Daniel é citado em ação judicial visando a cobrança de aluguéis atrasados. Ciente de que Joana possui... Então, ele não fala quem é a outra parte não, né? Não. Eu sei que tem uma ação movida contra Daniel e Daniel é um fiador. Daniel é réu, esse caso aqui é um réu fiador. Fiador de quem? De Joana. Mas Joana está no processo? Não. A ação foi movida contra Daniel. Daniel é citado, visando a cobrança de aluguéis atrasados. Daniel ciente de que Joana possui bens suficientes para fazer frente à dívida contraída, consulta você como advogado sobre a possibilidade de Joana também figurar no polo passivo da ação. Então, ele está sozinho no polo passivo da ação, só ele é réu, mas ele é só um fiador. Ele é responsável, solidário pela dívida assumida por Joana? Sim. Mas olha para mim, demandado sozinho, o fiador está feliz ou está triste? Triste. Por quê? Porque fora do processo está a obrigada pelo contrato, que é Joana. O fiador é responsável. Mas a obrigação principal foi assumida por quem? Quem é a devedora principal do contrato? Joana. E ela está de fora. Não tem como isso não nos alarmar. Não tem como isso não mexer com a gente. Nem, pô, professor, o fiador foi demandado e a Joana está lá, de boa, viajando.
É possível que o Daniel, réu dessa ação, fiador, atraia a Joana para responder a ação junto com ele? Sim ou não? Sim. Vou te falar uma vez, você nunca mais vai esquecer. Sempre que o réu for um fiador ou qualquer responsável solidário, o fiador é sempre um responsável solidário. E fora do processo, nós tivermos como terceiro o devedor principal ou um outro responsável solidário que ficou de fora, esse réu tem direito, na contestação, de requerer ao juiz que chame os outros responsáveis para responder junto com ele. Chame os outros responsáveis para integrar o processo agora. E uma vez integrando o processo, integram agora o polo passivo. Nós passamos a ter aqui um litisconsórcio passivo, uma vez que o réu, que era sozinho, chamou ao processo os outros fiadores. Então, essa intervenção de terceira é conhecida por chamamento ao processo, tratada no artigo 130 ao 132. E só vai acontecer quando o réu atrai alguém. Chamamento ao processo é única e exclusiva do réu. Somente o réu poderá chamar ao processo. Vem aqui para o quadro comigo. Você viu até agora comigo que a assistência é uma intervenção do tipo voluntária. Então é o terceiro que pediu para entrar, não foi isso? Foi o sublocatário que falou assim, eu queria tanto ajudar o B, ele pediu para entrar. Chamamento é uma intervenção do tipo provocada. E é provocada exclusivamente pelo réu. Somente o réu poderá chamar ao processo. Quando que ele chama o processo? Quando ele for um fiador ou um responsável solidário. Então, em qualquer questão de prova, nós não estamos aqui buscando uma profundidade para já advogar amanhã. Mas você está aqui com interesse de passar no exame do AB. E para o exame do AB começou a ler a questão. O cara falou fiador, responsável solidário, pode fechar o olho e marcar chamamento ao processo. A intervenção do fiador para atrair outros fiadores ou o próprio devedor principal será sempre chamamento ao processo. Volte para a tela comigo. Então tem que ter aqui, já estou vendo, letra C, chamamento ao processo, à luz do artigo 130 do melhor dos códigos. Quantos por cento? 100%. O que você é? Sensacional. Incrível. Eu quero saber da sua vitória, você vai dividir comigo, tá bom? É a forma de você retribuir as nossas aulas aqui, que a gente grava com tanto carinho. A retribuição é o comentário, é o like, é a forma que a internet dá pra gente retribuir, né? Like, comentário, quando você passar, você volta nesse vídeo, fala, professor, deu certo. A gente vive, o professor vive com essa ilusão, né, de poder ajudar os seus alunos. Exame 32, questão 55. Crispino recebe a citação de uma demanda na qual Cleusa pretende disputar em juízo a titularidade de um veículo. Crispino recebe essa citação. Você tem que saber ler a questão. Se Crispino recebe a citação, Crispino é autor ou é réu? Réu. Então eu tenho Crispino na qualidade de réu. Quem é autor? De uma demanda na qual Cleusa pretende. Se Cleusa pretende disputar em juízo, Cleusa é a autora. Então, no processo, eu tenho a autora Cleusa e o réu, Crispino. E a Cleusa pretende disputar em juízo a titularidade de um veículo. Crispino procura você como advogado para que o ajude a sair vencedor da demanda, uma vez que o alienante do bem, quem vendeu para ele, vendedor de carro, tem uma outra pessoa aqui então. Tem alguém que é o vendedor de carro, que nós chamaremos daqui para frente de VC, tá bom? Vendedor de carro. Garantiu a legitimidade da negociação de compra e venda e a legitimidade do título de propriedade do veículo. Com base na situação enfática narrada, assinale a alternativa correta. Beleza, vamos ver. Senhores, aqui nós temos um exemplo bem clássico de uma outra intervenção de terceiro, conhecida por denunciação da lide. Denunciação da lide. Vou te contar como acontece, vou te contar um outro exemplo, porque a partir dele você vai entender melhor isso aqui. Quer ver? Vem para a tela aqui comigo, que eu acho que eu consigo te ajudar. Olha aqui. Deixa eu ver se pega aqui, ó. Pega, não pega? Aqui sim? Aqui sim. É suficiente para mim, ó. Olha só. Imagine vocês que A sofreu um acidente provocado por B. E o A, então, propõe uma ação indenizatória contra B. Ação indenizatória comum. Imagina que o A saia vencedor da ação. E o B foi obrigado a indenizá-lo em 10 mil reais. Pagou os 10 mil. O B pagou 10 mil que o juiz condenou. Vem um amigo de B depois, um advogado, fala, bem, mas
Você pagou uns 10 mil? Sim. Mas você não tem um seguro? O B fala, tem. Mas você não paga caro o seguro? Aham. Mas por que você não botou a seguradora para pagar isso para você? Mas podia? Uhum. Isso é chamado no contrato de seguro de regresso. O contrato de seguro dá direito a regresso. Eu posso, então, ao invés de pagar, me regredir, buscar direito de regresso contra a seguradora. Eu posso pagar e buscar o que eu paguei contra a seguradora. Eu estou buscando regresso contra a seguradora. Isso decorre do contrato. Então pode ser que o B, acabando esse processo, proponha uma outra ação autônoma contra a seguradora? Posso. Nós temos uma ação indenizatória e uma outra ação autônoma chamada ação de regresso. Mas a lei, no artigo 125, faculta a esse réu, faculta à parte, que tem direito de regresso contra um terceiro, de exercitar o direito de regresso contra o terceiro dentro do próprio processo. Se for do autor, ele exercita o regresso por meio de uma denunciação da lide na sua petição inicial. Se o regresso é do réu contra um terceiro, ele faz na sua contestação. Então, essa ação de regresso que o réu poderia ter exercitado em ação autônoma pode muito bem ser exercitada dentro do próprio processo. Quando esse réu B for contestar, além de se defender, ele volta-se em regresso contra a seguradora. Porque o juiz agora verificando então que o réu tem que pagar o A, ao invés de condená-lo a pagar para o A, verificando que há direito de regresso mesmo, decorre do contrato, o contrato é válido contra a seguradora, vai determinar que a seguradora pague, que a seguradora, em razão do regresso, indenize o autor. Compreensível? Nós temos quantas ações aqui? 2. Quantos processos? Um só. Nós temos aqui uma ação e uma denunciação da lide. Denunciação da lide, doutores, nada mais é que uma ação de regresso exercida dentro do próprio processo. Perceba que a lei, no artigo 125 do CPC, não diz que a parte deverá denunciar, diz que a parte poderá. Nada impede que, ao invés de denunciar a lide, eu me valha de uma ação autônoma para buscar o regresso. Nada impede. Mas para economizar processo, para ganhar agilidade, ao invés de propor uma outra ação futura contra a seguradora, na contestação eu já peço ao juiz que denuncie a lide contra ela, para que, verificado o regresso, condene a seguradora ao invés de me condenar. Compreensível? Jura? Toda denunciação da lide é uma intervenção de terceiro também provocada. A diferença é que ela pode ser provocada tanto pelo autor como pelo réu. E vai depender, doutores, obrigatoriamente, de um direito de regresso. Toda denunciação está ligada a direito de regresso. Professor, me dá um outro exemplo? Só que eu vou precisar de uma coisa. Eu vou dar um outro exemplo, mas eu preciso que, ao me envolver com a questão de novo, você use o que você entendeu aqui na questão. Pode ser? Pode. A adquiriu uma casa de C. Aqui ficou ruim, vou chegar para cá. A adquiriu uma casa de C. E quando o A vai se mudar para casa, o B está morando nela. A comprou uma casa de C e, ao se mudar para casa, encontrou o B morando na casa. Instantaneamente, o A procura você como advogado e você propõe uma ação contra B, que é quem mora na casa hoje, uma ação de imissão na posse. Uma ação que o proprietário propõe contra aquele que está na posse hoje de maneira injusta, para passar a ter posse do que é proprietário. Tudo bem? Legal. Senhores, pode ser que o A perca a ação, perca a sua pretensão, que o juiz improceda a pretensão de A, para ser mais técnico? Sim. E se o A perder esse processo, vamos falar aqui de maneira mais coloquial, se o A perder esse processo, ele perdeu a casa? Perdeu. Por decisão do juiz? Sim. O que ele sofreu então? Evicção. Quer perder a propriedade ou o direito de alguma coisa em razão de decisão judicial. Se o A sofreu evicção, o que você recomenda que ele faça depois de ter perdido a casa? Ué, o cara pagou, agora está sem o dinheiro e sem a casa. Ele tem direito, em razão da evicção, de se voltar em regresso contra quem vendeu para ele. Quem vendeu para ele? Lembra? C. Ele pode, então, numa ação futura, demandar o C, buscando o direito de regresso contra o antigo proprietário que vendeu para ele.
Mas o que a lei fala de regresso? Parte, se você quiser buscar regresso contra um terceiro, você pode fazer isso dentro do próprio processo, por meio de uma denunciação da lide. Então na sua petição inicial, já requer ao juiz, que determine a citação de C, buscando já contra ele direito de regresso, como se dissesse, olha, se eu perder essa porra dessa casa, eu já quero me voltar em regresso contra quem vendeu para mim, porque eu que não vou sair prejudicado dessa ação. Tá certo. Se eventualmente eu perder, juiz, apure o regresso contra o terceiro que vendeu para mim, contra o alienante. Quantas ações? 2. Quantos processos? Um só. Como é que chama isso aqui? Ação. Isso aqui, denunciação da lide, que nada mais é que uma ação de regresso, exercitada, nesse caso, pelo autor contra o terceiro, dentro do próprio processo. Difícil? Não. Denunciação da lide, intervenção provocada ou voluntária? Provocada. Pelo autor ou pelo réu? Por qualquer dos dois. Se o autor quiser denunciar, denuncia onde? Na petição inicial. E o réu? Na contestação. E se não quiser denunciar, pode buscar um regresso em ação autônoma? Pode. O que mais? Só. Tela. Agora eu vou ler de novo e você tem a obrigação de fazer o seu esforço do seu lado para encaixar aqui nesse cenário o cenário que eu acabei de falar. Porque aí você evolui. Eu podia ter dado o mesmo exemplo, mas vai ficar pobre. A partir do exemplo que eu trouxe, eu quero que você encaixe esse mesmo exemplo aqui. Feito? Bora. Crispino recebe a citação, ele é réu. Recebe a citação de uma demanda. Eu vou até melhorar isso aqui, para dar mais espaço para você, quer ver? Cleusa versus Crispino. Neurose de organização aqui, ó. Cleusa versus Crispino. Cleusa é autora, Crispino é réu. Vamos lá de novo. Crispino recebe citação de uma demanda, a qual Cleusa pretende disputar em juízo a titularidade de um veículo. Estão disputando o quê? Um carro. O objeto aqui da ação é um carro. Eu podia desenhar um carro, mas eu não sei. Né? Eu ia passar vergonha. Crispino procura você como advogado para que o ajude a sair vencedor da demanda, uma vez que o alienante do bem... Quem que é o alienante? O Crispino é o adquirente. Alienante é quem vendeu para ele. Vendedor de carro, que nós já chamamos de VC. VC é parte no processo? Não. VC é um terceiro. A autora é Cleusa, Crispino é réu. Todo mundo que não é Cleusa e não é Crispino é terceiro. Vendedor de carro aqui é um terceiro. Garantiu que a venda é legítima, é assim que se faz. Olha para mim. Os papéis estão tudo certinho. Você fala assim, viu, Tânia? Pode comprar, doutor. Os papéis estão tudo certinho. O senhor é advogado. Você não pode confiar em que os papéis estão tudo certinho, não. Você é pago para verificar se de fato os papéis estão certos, não é isso? É isso aí. Então volta para a tela. Garantiu a legitimidade da cobrança, da negociação de compra e venda e legitimidade do título de propriedade do veículo, com base na situação fática narrada, assinale a afirmativa correta. Letra A. É admissível a intervenção de terceiros através do chamamento ao processo por Crispino em face do vendedor de veículos? E aí, senhores? Resolve para mim essa. Sozinho. Por que é denunciação da lide? Crispino sofre risco de perder o carro? Sim ou não? Sim. Então ele sofre risco de quê? De evicção. O que a evicção daria direito ao Crispino? De voltar-se em regresso contra o antigo proprietário, que foi quem vendeu para ele. Então Crispino pode, na sua contestação, denunciar a lide, denunciar a lide contra o vendedor de carros. Quantas ações nós temos aqui? 2. Essa é uma ação e essa é uma denunciação da lide. Nós temos um autor e o réu, o denunciante e o denunciado. Nós tivemos a inclusão de um terceiro? Sim. Quem? Vendedor de carro. Ele não fazia parte do processo. Com a denunciação da lide, nós trouxemos o terceiro para dentro do processo. Por isso que, ao denunciar a lide, nós estamos diante de uma intervenção de terceiro. Um mecanismo que atrai um terceiro para o processo.
Buscando, então, o quê? O que Crispino busca aqui? Como em toda denunciação, ele busca direito de regresso. Toda denunciação da lide busca-se uma coisa só, direito de regresso. Ou nasce do contrato, ou nasce aqui, como por exemplo nesse caso da lei, em razão de um risco de evicção. Aquele que sofreu evicção vai voltar-se em regresso contra quem vendeu para ele, que é o que o Crispino fez contra o vendedor de veículo. Tudo bem? Buscando direito de regresso. É a mesma coisa que aconteceu ali na emissão da posse? Eu comprei a casa, só que aqui é o carro. Comprei a casa, fui mudar para ela. O cara estava lá dentro. Propus ação. Se eu proponho ação, posso perder? Posso. Se eu perder, eu sofri o quê? Evicção. Se eu sofri evicção, fiquei sem o dinheiro e sem a casa, posso me voltar contra alguém? Posso. Buscando o quê? Regresso. Contra quem? Quem vendeu para mim. Posso fazer por ação autônoma? Posso. Mas posso fazer no mesmo processo? Posso. Como? Denunciação da lide. Uma intervenção de terceiro. Voluntária ou provocada? Provocada. Por quem? Pelo autor ou pelo réu. Se o réu quiser denunciar a lide, ele faz onde? Na contestação. E o autor? Na petição inicial. Feito? Show. Letra B. 100% de acerto, você está fenômeno. Você é fenômeno, tá? Essa questão tem algumas tecnias que levaram essa questão a ser anulada, mas para o nosso estudo é mais do que suficiente, tá? Algumas coisinhas só aqui, quando ele fala sai vencedor da demanda. Ele mandou mal aqui, ó. Não é que eu vou sair vencedor da demanda, é que eu vou conseguir buscar alguém que vai pagar por mim. Não é que eu sou vencedor, mas enfim, para fins de estudo funciona muito bem. Exame 39, questão 51, é para glorificar de pé. Olha só, aprendendo processo civil, se isso aqui não te emocionar, nem o eu te amo te emociona. Se você está morto por dentro. Porque esse processo civil não tirar de você suspiros, você fala assim, nossa, professor, eu estou aqui de madrugada estudando e emocionada. Tem vontade de chorar. De desespero? Não, estou emocionado, professor. Emocionada. Processo é a nossa ferramenta de trabalho. Aprender processo é aprender a trabalhar na advocacia. Não tem como isso aqui não te mobilizar, não tem como isso aqui não te mexer por dentro. Não tem como você não se arrepiar. Se você não se arrepiar, tá errado. Deixa a emoção vir. Professor, estou te chorando. Deixa acontecer. Tá certo, tá tudo certo, tá? Ou então você está morto por dentro. Trate-se, procure terapia. Não tem como você não gostar de processo civil, não. Beleza? Beleza. Professor, mas... Beleza. Se você tiver opinião contra isso, escreva no comentário, justificadamente. Não me irrite, justificar. Porque não tem como você não gostar disso aqui. Tá? Ponto final. Exame 39, questão 51, na tela. Em determinada demanda judicial civil, é proferida a sentença de procedência do pleito autoral. O autor ganhou. O autor propôs a ação e ganhou. Só sei isso até agora. Com condenação da sociedade empresária ré ao pagamento de determinado valor a título de reparação de dano material. Então, eu tenho uma ação do autor contra uma sociedade empresária. Até aqui tudo bem? E houve a condenação da sociedade ao pagamento de algum valor. Legal. Por reparação por dano material. Com o trânsito em julgado, o autor inicia... Coloca aí na sua cabeça um exemplo, tá? Olha para mim. Estava passando no supermercado, então deixou a geladeira aberta, escorreu água lá no corredor, você passou, caiu, estava com um notebook na mão, o notebook caiu, quebrou, um dano material. Você propôs a ação, o juiz falou assim, condena a empresa ré a pagar a indenização por dano material ao João por ter perdido o notebook dele. Só isso. Volta. Com o trânsito em julgado, o autor inicia a fase de cumprimento de sentença. Como executando, ó. Porque execução de título judicial, lindão, execução de título judicial só pode se dar por meio de cumprimento de sentença. Se fosse título extra, é ação de execução. Se é título judicial, como no caso é uma sentença, é um cumprimento de sentença. Volta para a tela. Com o trânsito julgado, o autor inicia a fase de cumprimento de sentença. E após alguns meses e diversas tentativas sem sucesso de penhorar os bens da empresa, apresenta requerimento de instauração de incidente de resolução. Não, João Augusto, seu animal, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eu dei tanta aula hoje falando de incidente de resolução que eu vacilei. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tratado no artigo 133 do melhor dos códigos.
Você, na condição de advogado, é procurado pelo réu, buscando saber sobre o incidente em questão. Doutores, venham para a tela, vem comigo aqui. Olha que trem mais fácil do planeta. Eu vou desenhar. Deus me deu o dom do desenho. Deus me deu o dom, eu vou desenhar. Olha aqui. Se eu proponho uma ação contra uma empresa, eu estou propondo ação contra o sócio da empresa ou contra a pessoa jurídica? Tempo. Se você propuser ação contra o IGD, você está propondo ação contra o João, que é sócio, ou contra o IGD? Contra o IGD. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque quando nós constituímos o IGD, uma empresa, uma sociedade empresarial, foi justamente para que ela tivesse uma personalidade diferente das nossas, dos sócios. O IGD é o IGD, o João é ele, eu tomo decisões pelo IGD. As minhas, que eu tomo para a minha vida pessoal, são outras, são pessoas diferentes. Se você propuser uma ação contra o IGD, inconformado com o curso que você comprou e não gostou, duvido, viu? Nossos cursos são bem bons. Mas se você teve algum problema na contratação, vai propor uma ação contra o IGD, quem responde? O IGD. E o João? Não. Teve um dano, vai buscar reparação de quem? Do IGD. O IGD paga. Não o sócio. Se você propôs ação contra a empresa, estou falando empresa aqui, né? Leia-se, a sociedade empresarial, contra o supermercado lá, por exemplo, quem vai te indenizar? O supermercado. Às vezes o sócio não vai nem saber. E mesmo se for uma empresa pequena, o sócio sabe. O fato de saber não inclui o sócio no processo. Isso é direito empresarial, mínimo. Você não propõe ação contra o sócio, propôs ação contra a empresa. A empresa foi citada, não o sócio, João, José, Pedro, enfim. Tudo bem? Agora, se eu não consigo receber da empresa, nasce a oportunidade de pedir ao juiz, o juiz não pode fazer de ofício. Mas o autor, irresignado aqui, porque tenta penhorar, não encontra porra nenhuma, ganha, mas não leva, o autor pede então ao juiz que desconsidere a personalidade jurídica da empresa para acessar patrimônio do sócio. Ele pede então a desconsideração da personalidade jurídica. Juiz, desconsidera a personalidade jurídica que atinge o patrimônio do sócio José, Pedro, Manuel, João, foda-se. Tem que pedir. Aí vem minhas dúvidas. Quando eu peço uma desconsideração, eu estou instaurando no processo um incidente processual. Eu estou botando o juiz para resolver alguma coisa que ele não teria que resolver. Eu estou criando uma nova discussão paralela à discussão principal. Uma discussão incidenter tanto, uma discussão incidental. Que o Batman tem que resolver. E quando resolver, não será uma sentença de mérito. Ele está resolvendo um incidente, então isso será feito por decisão interlocutória. E como é que isso se dá? Ué, eu peço a desconsideração, o juiz suspende o processo, e cita o sócio, para que o sócio responda, manifeste-se no prazo de 15 dias. Se eu estou querendo bloquear patrimônio do sócio, eu não posso fazer isso sem que o sócio tenha um prévio e legítimo contraditório. Então, você quer desconsiderar a empresa para atingir a pessoa do sócio? Sim, peça a desconsideração. Tem que pedir. Pediu? Pediu. O juiz suspende o processo. Ato contínuo. Cita o sócio. Para quê? Para responder, para se manifestar, para apresentar sua defesa. Em qual prazo? 15 dias. E depois, o juiz julga o incidente. Como? Por decisão interlocutória. Dizendo o quê? Desconsidero ou não desconsidero. Ponto. Enquanto isso, o processo estará suspenso. Difícil? Você está maluco. Não tem nada mais fácil que isso, não. Pedir a desconsideração, suspendeu o processo e citou o sócio. E por que que isso é uma intervenção de terceiro? Porque quando eu cito o sócio José, quando eu cito o sócio, eu estou integrando o sócio ao processo. Citação é ato por meio do qual se integra o réu, o terceiro ou o executado ao processo. Citação é ato de integração de alguém ao processo. Então, se eu citei o sócio, ele deixou de ser um estranho à lide. Ele passou a ser parte. Houve a intervenção de um terceiro? Houve. Por meio do quê? De uma desconsideração da personalidade jurídica, que fez com que o juiz citasse o sócio para que ele se manifestasse no processo.
Antes de ter seus bens bloqueados, é bom que o sócio saiba, pelo menos. Por isso ele é citado no incidente. Incidente, desconsideração da personalidade jurídica. É exatamente isso aqui. É por isso que é uma intervenção de terceiro. Se tiver alguma firula aí no meio das questões, eu trago para vocês. Mas para que você entenda o instituto, entenda ele como uma intervenção de terceiro, foi suficiente. Vamos para a tela. Letra A. É bom, hein? Tá maluco. Melhor que isso aqui, melhor que processo civil, só uma moda sertaneja. A gente é de Goiás, que eu não dou conta. Hoje é sexta-feira, tô doidinho já na moda, escutar uma moda e tomar um Camparizinho. Você curte um Campari? Eu curto. Eu acho bom um Campari. Eu gosto de Campari. Porra, Temes, eu gosto de Campari. Letra A. O referido incidente... Vamos tomar Campari quando você passar na prova do OAB. Eu vou tomar daqui, vou postar uma foto em sua homenagem. O referido incidente não é cabível no procedimento comum, sendo restrito ao âmbito da execução fiscal dos débitos tributários. É sim. Em procedimento comum, em processos comuns, até em juizados... Olha para mim. Até em juizado especial cabe IDPJ, incidente, desconsideração da personalidade jurídica. Até em juizado especial. Aliás, é a única intervenção de terceiro admitida em juizado especial. Não cabe outra. As outras intervenções não se admitem em juizado especial. Mas IDPJ cabe. E em procedimento comum? Claro que sim. Ela foi criada para procedimento comum. Mas até em procedimentos especiais e em juizados especiais também são cabíveis, tá? Letra B. A instauração do mencionado incidente suspende o processo e sua resolução se dará por meio de decisão interlocutória. Falamos isso agora. Olha para mim. Suspendeu o processo? Suspendeu. Como é que o juiz decide um incidente? Por sentença? É um incidente. Decide o mérito por sentença. Questões incidentais são questões paralelas ao mérito, que são resolvidas por decisões interlocutórias, das quais cabe qual recurso? Agravo de instrumento. Da decisão que julgar o IDPJ, caberá agravo de instrumento. Nem está aqui, mas a gente está acrescentando. Beleza? Um incidente resolvido por decisão interlocutória. E o que mais que ele falou? Suspende o processo. Deixa eu te dar uma dica. Vai que cai isso. Meu coração está pedindo para falar, tem que falar. Em qual momento eu posso pedir a desconsideração? Você vai anotar para mim. Em qualquer momento do processo. O pedido de desconsideração da pessoa jurídica pode ser feito em qualquer momento do processo. Mesmo na execução, caiu já, viu? Caiu, sabe onde? Em civil. Por quê? Porque desconsideração, os motivos de desconsideração não estão no CPC. O CPC criou o procedimento, mas os motivos que ensejam a desconsideração estão onde? No artigo 50 do Código Civil, no artigo 28 do CDC. No Código Civil, teoria maior, é mais difícil. No CDC, teoria menor, é mais fácil a desconsideração. Os motivos estão em leis materiais. O processo civil falou do quê? Do procedimento. Como que se dá a desconsideração? Está no CPC. Em qual momento pode pedir? Em qualquer momento do processo. E eu vou te dar uma dica. Se é em qualquer momento, pode ser na execução? Pode. Cumprimento de sentença? Pode. Posso pedir a desconsideração na própria petição inicial? Sim. Só tem um detalhe. Se eu peço a desconsideração na petição inicial, deixa de ser um incidente. Concorda? Deixa de ser uma discussão que nasceu em algum momento do processo. Deixa de ser uma discussão paralela ao mérito, para ser uma discussão meritória. Se eu já incluir entre as minhas pretensões iniciais a pretensão de desconsiderar, não é um incidente, é pedido de mérito. É um dos porquês que eu movi a ação. Nesse caso, doutores, eu posso pedir na petição inicial a desconsideração? Posso. Mas nesse caso não haverá instauração de incidente e, consequentemente, não haverá suspensão do processo. Só isso. Coloque essa observação para mim. Ler artigo 133, parágrafo 2º e ler artigo 134, parágrafo 2º. Só isso. Suficiente, tá? Portanto, letra B. B. Bom demais, tá conta. Graças a Deus. Toca para frente. Olha lá que bacana. Exame 24, questão 56. Vamos ver se o que você tem até agora já te ajuda nessa questão? Bora lá. Marcos se envolveu em um acidente abarroando a motocicleta de Bruno, em razão de não ter visto que a pista estava interditada. Bruno ajuizou em face de Marcos a ação de indenização por danos materiais, visando receber os valores necessários ao conserto de sua motocicleta. Marcos, ao receber a citação da ação, entendeu que a responsabilidade de pagamento era da seguradora.
Tem o autor e tem o réu. E de fora disso tudo existe a seguradora. Que é parte? Não. Se não é parte, ela é o quê? Terceira. Em virtude de contrato de seguro que havia pactuado para seu veículo antes do acidente. Diante da situação, ele que é correta. Doutores, olha para mim de novo. Marcos é réu de uma ação indenizatória, provocou um acidente, vai ter que indenizar, mas tem contrato de seguro. O que o contrato de seguro garante ao Marcos? Direito de quê? Direito de, perdendo a ação, se o juiz entender que ele foi culpado do acidente, estava correndo, embriagado, então condena ele tem direito de se voltar em regresso para buscar o valor dessa indenização contra a seguradora. E qual é a intervenção de terceiro compatível com o direito de regresso? Que pode ser feita pelo autor, pelo réu, por quem quiser. Quem quiser não, tá? Autor ou réu. Não empolga não. Quem pode, então, buscar regresso dentro do próprio processo? Autor ou réu. Por meio de qual intervenção? Nós já falamos várias vezes. A assistência dependeu de interesse jurídico. Chamamento ao processo é o fiador chamando o outro fiador ou o devedor principal. E DPJ é quando eu preciso considerar a pessoa jurídica para atingir o patrimônio do sócio. Qual que é aquela intervenção que depende de regresso? Denunciação da lide. Cara, na moral, se você está no meio de uma questão que fala fiador, pode marcar chamamento ao processo. Se está no meio de uma questão que fala de direito de regresso, evicção, que vai oportunizar o regresso também, pode marcar denunciação da lide. Quer ver? Vem para a tela. Pedrão, tá tudo certo? Vem para a tela. Letra A. Pode mover oposição. Oposição nem intervenção é mais. Letra B. Marcos poderá promover denunciação da lide à seguradora? Sim. Marcos, na contestação, irá denunciar a lide contra a seguradora. Nós temos aqui uma ação e uma denunciação da lide. Olha para mim. Denunciar a lide contra a seguradora nada mais é que, na contestação, pedir ao juiz que condene a seguradora a ressarcir o autor. Que, em razão de um direito de regresso que eu tenho contra ela e junto ao contrato, juiz, ao invés de me condenar, condene logo a seguradora, porque eu posso buscar regresso contra ela decorrente desse contrato e junto ao contrato. É só isso, é um pedido contra a seguradora. Isso é a denunciação da lide. O nome parece que te atrapalha, que te espanta. É um pedido. O réu fala, juiz, eu tenho um contrato com a seguradora fulana de tal, que me garante o direito de buscar regresso contra ela, caso eu seja culpado de algum acidente. Então, estou exercitando esse direito meu. Denuncia a lide contra a seguradora, juiz, traga ela ao processo, para que ela responda por mim. Só isso. Tudo bem? Fica parecendo, quando a gente nunca viu na prática, que é uma coisa assim, alarmante, nossa, denunciação. É só isso. Um pedido do réu, nesse caso aqui, contra a seguradora. Ponto. Então, letra B. É para glorificar? De pé. Coisa mais linda. Daniel, exame 30, questão 54, Daniel, sensibilizado com a necessidade de Joana em alugar um apartamento, disponibiliza-se a ser seu fiador. Pode parar de ler. Se ele é fiador, pode marcar chamamento ao processo. Tínhamos feito essa já, eu acho. Não tem problema não. Gastamos tempo nenhum. Antes de tomar posse como juiz, Bernardo atuou por 2 anos como membro do Ministério Público. Boa parte de sua atuação como promotor foi focada na Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente. Um dos seus casos relevantes foi a atuação como representante do MP em uma ação coletiva movida contra os proprietários de um shopping center que estava construído perto da zona protegida pela Mata Atlântica. Mais 10 anos depois, Bernardo, como juiz de direito, recebeu no seu gabinete a ação coletiva que havia proposto contra o shopping quando atuava como promotor. Olha para mim aqui. Se o juiz atuou como promotor, pode ter atuado há 50 anos. Tem 100 anos que eu fui promotor, atuei no processo como representante do MP, depois passei para juiz e hoje estou aqui, no mesmo processo, como juiz agora. Posso julgar? Não. Se o juiz já atuou como promotor no processo, ele está impedido. Os motivos de impedimento estão tratados no artigo 144 do CPC. E são motivos sempre objetivos. Juiz é cônjuge da parte, impedido de atuar. Juiz é cônjuge do advogado da parte, impedido de atuar. Juiz é parente colateral da parte até 3º grau, impedido de atuar. Juiz atuou no processo como MP, impedido de atuar. É diferente de quando a questão fala assim, o juiz é amigo íntimo, inimigo. Amizade íntima, inimizade, aconselhamento de uma das partes, isso é algo subjetivo, não dá para você cravar o que é. Agora,
Falar que o juiz é casado, não tem como ser mais ou menos casado. Ou é casado ou não está. Atuou como MP? É algo objetivo. Vê lá, tem a assinatura dele? Tem, então atuou. Ah, mas atuou só num caso. Não interessa. Impedimento é sempre algo objetivo. Não permitiu subjetivismos aqui. Será que atuou mesmo? Não, atuou. Então é impedido. Tudo bem? Então, ele traz aqui um grau de impedimento, esse juiz não pode julgar. Letra A. Bernardo poderá proferir sentença na ação coletiva, pois sua atuação, no caso, não pode proferir sentença. Não é só sentença, ele não pode julgar esse processo, não pode ser juiz desse processo. Letra B. Bernardo somente poderá proferir decisões interlocutórias, não pode fazer nada. Não é só não dar sentença nem decisão, ele não pode atuar no processo, porque nós caímos num grau de impedimento tratado no artigo 144 do CPC. Bernardo não poderá proferir sentença na ação coletiva por se enquadrar na hipótese de impedimento do magistrado. Entretanto, Bernardo poderá proferir decisões interlocutórias? Não, ele não pode fazer nada. Letra D. Bernardo não poderá proferir decisão interlocutória ou sentença na ação coletiva por se enquadrar em hipótese de impedimento. Só pode ser isso aqui. Artigo 144, volta para mim. Eu vou chegar aqui numa questão que eu quero resolver com vocês de tutela provisória, que vai ter uma na sua prova. Eu vou escolher uma aqui que tem mais a cara dessa próxima prova sua, quer ver? Para aproveitar bem esse tempo final que nós temos aqui. Legal. Vem nela comigo. Vem para a tela. Exame 39, questão 52. Ademir Leone, servidor público aposentado, atualmente obtém sua maior fonte de renda por meio de compra e venda de ações na Bolsa de Valores brasileira, tendo em vista a perda do poder econômico de sua aposentadoria. Certo dia, ao tentar comprar ações na Bolsa de Valores, recebe a notificação de que seu nome havia sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de inadimplemento de parcelas de um empréstimo firmado com o Banco Prata. E, por isso, a transação não poderia ser completada, bem como soube que suas ações foram bloqueadas e incrédulo com tal situação, pois nunca contratou um tal banco. Além de temer pelo sustento da sua família, Ademir procurou você como advogado para saber da possibilidade de limpar seu nome quanto antes, ajuizando a ação judicial, mas sem precisar esperar o fim do processo. Ele quer isso com muita urgência. Assinale a afirmativa que apresenta corretamente a orientação que atende à pretensão do seu cliente. Doutores, olha para mim aqui. Quando você vai estudar tutela provisória, é importantíssimo que você comece pelo artigo 294. Se você começar pelo 294, ele vai te dar uma orientação importante, que é a divisão das tutelas provisórias, que é basicamente o seguinte. Vem para a tela. Tutelas provisórias. Isso aqui é simplesmente a leitura. O professor Getúlio está aqui. Daqui uns dias você vai assistir a aula de penal, de processo penal. Tutela provisória ou é uma tutela de urgência ou é uma tutela de evidência. Onde tem escrito isso? No artigo 294, nós temos duas espécies de tutela provisória, ou é de urgência ou é de evidência. A de urgência, por sua vez, ela pode ser uma tutela antecipada e pode ser também uma tutela cautelar. Então, toda tutela antecipada ou cautelar é, antes de tudo, uma tutela de urgência. Tudo bem? E as tutelas de evidência, se você ler o artigo 311, ele vai enrolar e vai dizer o seguinte: são tutelas que não dependem de urgência. Porque se dependesse de urgência, elas cairiam nas tutelas de urgência. Então, tutelas de evidência são tutelas provisórias que não dependem da demonstração de urgência. Então, fica atento, se você não tem um estudo muito aprofundado sobre essa matéria, fidelize-se a isso, assim. Leu a questão, ele trata de tutela provisória, que são tutelas que o juiz pode conceder hoje e revogar amanhã. São tutelas amparadas numa cognição ainda superficial. Se a questão fala de urgência, é porque ela está lidando ou com tutela antecipada ou com cautelar. Agora, se ela espera que você entenda que há uma tutela provisória que não depende da prova da urgência, mas o direito do autor é muito provável, há uma probabilidade muito grande, porque o autor provou os fatos com documentos e existe súmula para amparar seu direito, mas não falou de urgência, é porque ele quer que você responda que se trata de uma tutela de evidência. Agora, se o cara falou, como a questão diz aqui, que é um clássico, nome no SPC Serasa, risco de morte, precisa de tratamento de alto custo, ele está te levando a pensar em tutelas de urgência. E entre as tutelas urgentes,
nós temos uma que eu espero satisfatividade e uma outra que eu espero segurança. A tutela antecipada, como o próprio nome sugere, o juiz está pegando o que eu gostaria que fosse a tutela, a minha pretensão, e me entregando isso com mais urgência para o início do processo. Então, toda tutela antecipada está antecipando aquilo que eu esperava gozar ao final. Então, toda tutela antecipada é obrigatoriamente satisfativa. Enquanto as tutelas cautelares ou acautelatórias são tutelas que me asseguram. E eu sei que há uma dificuldade de compreendê-las como satisfativas ou assecuratórias. Por quê? Porque todas elas são, em alguma medida, assecuratórias e satisfativas ao mesmo tempo. Eu compreendo. O que você vai ter que buscar é o seguinte: o que eu espero imediatamente? Porque todas elas, aquilo que me satisfaz também assegura o resultado do processo. E aquilo que me assegura para depois satisfazer. Compreendo. O que eu tenho que buscar aqui é verificar o que ela faz primeiro. Primeiro ela me satisfaz para depois assegurar. Então primeiro o juiz tira o nome da SPC Serasa para que eu consiga ter estabilidade até a sentença? Sim. Me satisfez para depois me assegurar. O resultado do processo vai ser eficaz justamente porque o juiz já tirou meu nome da SPC Serasa. Mas primeiro me satisfez. O que eu esperava nesse processo era tirar o nome da SPC Serasa. Tirou, me satisfez. Agora, se o juiz me dá um arresto e bloqueia os bens do devedor, ele primeiro protegeu. Não me pagou ainda, mas para depois me pagar. Eu protejo para depois satisfazer. Quando eu busco, então, a segurança, eu estou buscando uma tutela cautelar. Quando eu busco satisfatividade, eu busco uma tutela antecipada. As duas são tutelas de urgência e se condicionam aos mesmos requisitos do artigo 300. Eu tenho um direito provável e, somado a isso, eu tenho urgência. A urgência é chamada pela lei de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso é o básico das tutelas provisórias tratadas do artigo 294 ao 311. Vamos ver se isso é suficiente para nós acertarmos a questão. Honestamente, eu não lembro dessa aqui. Mas vamos lá, se precisar incrementar alguma coisinha, a gente faz. Letra A. Não existe essa possibilidade no direito brasileiro, o qual pauta-se no contraditório, na ampla defesa, respeitando o devido processo legal, seguindo todas as fases processuais, para que somente ao final seja dada uma decisão justa e equânime. Claro que não, né? Tutelas provisórias são justamente tutelas que não estão baseadas em cognição exaurida. São tutelas não definitivas, que podem, sim, serem modificadas, revogadas em qualquer momento do processo. Letra A, então, é um surto, né? São aquelas que você bate o olho e fala, essa aqui não pode. Letra B. É possível que seja concedida a tutela de urgência, sendo desnecessária a demonstração de elementos que evidenciem probabilidade de perigo de dano. Não. Só tem tutela de urgência se eu tiver os dois requisitos. Não é um ou outro. É probabilidade mais urgência. E essa urgência que a lei chamou de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Letra C. Existe a possibilidade que seja concedida tutela de evidência, desde que demonstrado o perigo de dano. Não! Perigo de dano é urgência. Urgência não se compatibiliza com tutela de evidência. Olha o que ele diz. Existe a possibilidade de tutela de evidência, desde que demonstrado urgência. Que perigo de dano ou risco ao resultado do processo é urgência. Ele diz, pode ser concedida tutela de evidência desde que demonstre urgência. Não. É o contrário. Independentemente da urgência, o juiz poderá conceder tutela de evidência. Tem que ser letra D, senão fudeu. Senão, está todo mundo errado aqui. Há a possibilidade que seja concedida tutela de urgência, pois existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ele simplesmente trouxe aqui os requisitos do artigo 300 do CPC. Questãozinha tranquila, mas para essa conversa aqui, que foi uma conversa mais superficial de tutela de urgência, bem válido, tá? Dica, como é uma matéria pequena, de alta incidência em prova, leia artigo 294 ao 311. Nós passamos 2 horas aqui e não pedi para você ler nada, pelo menos essa parte. Tem uma questão na sua prova sobre isso, e é uma matéria bem pequenininha. Vale a pena a sua leitura, porque você vai usar muito na segunda fase. Não há advocacia sem isso. 294 ao 311. Muito obrigado a vocês pela companhia. Acompanhe o restante do curso. Se possível, deixa um like, deixa um comentário, siga aí o nosso canal, inscreva-se aí nele, para que você esteja sempre sendo notificado dos outros conteúdos, das outras videoaulas que a gente sempre coloca por aqui, tá bom? Um excelente exame para vocês, que você atinja o resultado buscado aí e tão querido e pretendido por vocês, com muito lastro, com muito estudo, e a gente se encontra em outras oportunidades. Grande abraço, queridos.